Bom dia, crianças! Mais um domingo que a gente vai ter história aqui, não é? Esse domingo a tia Miriam ainda não está conosco, mas no próximo domingo, se Deus quiser, ela estará. E como eu tinha falado, nós vamos começar a nos preparar para a Páscoa. E vamos cantar umas musiquinhas que tem a ver com a nossa história de hoje, que conta sobre um menino que depois se tornou um homem e fez o que o Papai do Céu pediu para fazer. Pediu não, mandou, né? E que a gente deve fazer também. E as nossas músicas começam a nos preparar para essa história. Combinado? Então vamos cantar. Vamos começar com a música do Pare. Parem, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Parem, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive no meu coração. Parem, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Me salvou. E agora uma vez, cantando daquele jeito. A gente canta e quando eu erguer a placa a gente para. Combinado? É isso aí. Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão. Agora vive no meu coração. Parem, eu vou contar-lhes o que Cristo fez por mim. Me salvou. Mas o que a gente vai contar para os nossos amigos? A gente vai contar então que Jesus nos salvou. E vocês sabem um jeito legal de contar essa história? É cantando essa música que faz tempo que a gente não canta. Uma música que a gente cantava com os livrinhos de coração. Mas como vocês não estão aqui comigo e a gente não tem os livrinhos de coração, eu vou usar um livro bem grandão para contar essa história para vocês, com vocês, para cantar essa história com vocês. Então vamos lá. A história do livro Sem Palavras. Como é que começa? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Seu sangue eu o bem sei, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Então, como é a história? O que é o resumo da nossa história com Cristo que a gente tem que contar para os nossos amigos? O nosso coração era sujo, porque a gente comete pecado, a gente faz coisas que o Pai do Céu não gosta, e pela gente mesmo a gente não consegue chegar até o Pai do Céu. Mas aí Cristo veio, e essa é a história da Páscoa que a gente vai contar. Ele veio e derramou o sangue dele pela gente. E esse sangue deixou o nosso coração assim, branquinho. A gente fala na música alvo, que significa uma coisa muito, muito branca. Então, mais alvo que a neve, diz na Bíblia. E então a gente tem a promessa de que quando a gente não estiver mais aqui, quando a gente morrer, a gente vai para o céu. E Deus diz, o Pai do Céu diz, a Bíblia nos diz, que lá é um lugar maravilhoso. E uma das coisas que ele fala, que fala na Bíblia que ele mandou escrever sobre isso, é que tem ruas de ouro. Então a gente tem essa parte dourada aqui só para lembrar que quando a gente morrer a gente vai para um lugar maravilhoso, que é o céu. Vamos cantar mais uma vez, lembrando agora da história? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Seu sangue eu bem sei, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Aí o verde é o símbolo da vida, certo? Então essas foram as nossas duas músicas de hoje. Vamos passar para a oração. Eu vou falar e vocês vão repetir, mas antes a gente vai ficar na posição certinha para fazer a oração e conversar com o Pai do Céu, certo? Então como é? Meus pezinhos juntos estão, cruzo os dedinhos da minha mão, abaixo a cabeça em oração e fecho os olhinhos em atenção. Chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós.
Hora bendita de oração, que acalma o aflito coração e leva ao trono de Jesus os rogos para auxílio e luz. Papai do céu, muito obrigada por mais esse dia. Muito obrigada porque o Senhor cuida de nós. Muito obrigada pela mamãe, pelo papai, pelos meus irmãos, pelos meus amigos. Cuida de nós, Papai do céu, por favor. Cuida de nós e cuida das pessoas que estão doentes. E nos ajude a sermos bons servos do Senhor. E muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, crianças. Agora a gente vai para a nossa história. Crianças, como eu falei, nós vamos hoje aprender sobre um menino que depois se tornou um homem e que fez o Papai do Céu quer que a gente faça. Tem a ver com a nossa música do Pare e também tem a ver com a nossa música do Livro Sem Palavras. Então vamos lá. E eu vou usar pra gente contar essa história um dado. Um dado. Aliás, a atividade que vocês vão fazer tem a ver com isso também. Então vamos lá. Esse aqui é o Timóteo, é o menino e depois o homem de quem eu falei pra vocês. O Timóteo, a Bíblia nos conta que ele cresceu aprendendo da palavra do Papai do Céu, como a gente está aprendendo aqui na escola bíblica também. E a Bíblia nos fala também que ele aprendeu isso da avó dele e da mãe dele, Lloyd e Eunice. Então, vocês estão vendo aqui? Essa é a mãe dele com um pergaminho. Pergaminho é esse papelzinho aqui, ó. Era como eles escreviam antigamente. Não tinha um livro como a nossa Bíblia é hoje. Cadê a nossa Bíblia aqui? Vamos achar a nossa Bíblia. A nossa Bíblia é assim hoje, né? É um livro. Nossa, tá bem claro. Vamos ver isso aqui. Bom, essa é a nossa Bíblia. Naquela época, a palavra do Papai do Céu era escrita em pergaminhos assim. Então, aqui na nossa figura tem o Timóteo e a mãe dele contando para ele as histórias do Papai do Céu. Igual a nossa mamãe e o nosso papai contam as histórias do Papai do Céu pra gente hoje, né? E eu conto também. Então, ela contou várias histórias pro Timóteo. Histórias que a gente já ouviu ou que a gente vai ouvir aqui ainda. Por exemplo, quando Moisés abriu o Mar Vermelho, quando o povo saiu do Egito, quando eles chegaram a Jericó, que era uma cidade que as muralhas caíram. Essa história acho que vocês não ouviram, mas eu vou contar para vocês mais pra frente. Ela deve ter contado talvez até a história de Jonas, que vocês ouviram com a tia Miriam. Ela contou várias histórias. E ela contou inclusive sobre Jesus, que a gente aprendeu nas últimas histórias, que é o Filho do Papai do Céu, que é Deus encarnado, que Jesus veio ao mundo para morrer por nós e para pagar os nossos pecados. Essa história eu vou contar para vocês mais devagar usando o nosso dado. Então, esse é o Timóteo e essa é a mamãe dele. O Timóteo cresceu. Timóteo cresceu. E ele se tornou um pastor. E aí ele começou a contar para as pessoas e falar da palavra do Papai do Céu, contando a história do nosso livro Sem Palavras, mas de um outro jeito. Porque o nosso livro Sem Palavras é o nosso jeito de criança de entender, né? Então ele contou que o Papai do Céu criou tudo que existe. Ele criou a água, a árvore, os passarinhos, até o céu, as montanhas, a graminha, tudo o Papai do Céu que criou. Respirem bem fundo comigo. Até esse ar que entra pra gente respirar foi o Papai do Céu que criou. Ele criou tudo o que a gente precisa, inclusive o nosso papai, a nossa mamãe, os nossos avós, tudo isso foi o Papai do Céu que criou. E a Bíblia conta pra gente que ele colocou o homem e a mulher para viverem nesse lugar maravilhoso que não tinha nenhum problema. Ele convivia até com aqueles animais grandões que a gente só vê no zoológico. Com o leão, com o elefante, com a onça, o tigre e tudo vivia muito bem, o Papai do Céu diz. E a gente lê isso na Bíblia, em Gênesis. Mas aí o homem e a mulher desobedeceram ao Papai do Céu. O Papai do Céu mandou eles não fazerem uma coisa, que era comer de uma árvore, e eles comeram. E aí, como que chama quando a gente desobedece ao Pai do Céu? Chama pecado. E o pecado, sabe o que ele faz? Ele separa a gente do Papai do Céu.
Quando a gente faz uma coisa errada, a gente desagrada o Papai do Céu. Então, esse é o pecado. E aí, mas Deus deixou a gente assim, separado dele para sempre? Não. Lembrem da história do livro Sem Palavras. Quando veio o pecado, o coração fica sujo. Mas aí quem vem salvar a gente? Isso mesmo, Jesus vem salvar a gente. Então aí o Timóteo também contava para as pessoas a história da cruz, que é a história da Páscoa, que é de quando Jesus veio, morreu por nós e depois ressuscitou. Então essa é a história da cruz, é a história da nossa salvação. E a história da nossa salvação não termina com a cruz, nem com a ressurreição de Jesus, com quando ele viveu de novo. Lembrem, ressurreição? Jesus falou: Eu sou a ressurreição. Ressurreição é quando a pessoa vive de novo. Não termina nem com a ressurreição. Ela vai para sempre, porque a gente ganha quando a gente anda com Jesus, aceita Jesus e deixa ele morar no nosso coração, a gente ganha a vida eterna. E a vida eterna significa que a gente vai para o céu. Lembram que eu contei que Jesus falou para os amigos dele: Olha, eu tô indo embora, eu vou preparar um lugar para vocês lá onde o meu pai mora. Quem que é o pai de Jesus? Isso mesmo, o Papai do Céu. E aí ele falou: Eu vou lá preparar um lugar para vocês. E quando for a hora, eu vou vir buscar vocês e vocês vão morar comigo lá no céu. Certo, crianças? Então essa é a história. Ah, e o que o Timóteo era? Eu falei que ele era pastor, né? Mas ele era mais um missionário. Vocês sabiam o que é um missionário? Um missionário é alguém que viaja contando a palavra do Papai do Céu e passando a melhor notícia que existe, que é a notícia de que a gente erra, de que a gente desagrada o Papai do Céu, mas a gente tem a salvação, e um dia a gente vai morar no céu. E ele passa essa palavra. E vocês acham que é só um missionário que tem que fazer isso? Não é não. Quem tem que fazer isso somos todos nós. Por isso que quando a gente canta a música do Pare, a gente conta: Pare, eu vou te contar o que Cristo fez por mim. Porque é isso que o Papai do Céu quer que a gente faça. Quer que a gente aprenda dele, aceite ele, viva com ele, seja muito feliz vivendo com ele. Porque a nossa vida é uma vida feliz. Porque a gente está livre do pecado. E a gente sabe que o Pai do Céu ama a gente. E ele quer que a gente tenha essa vida muito, muito feliz e que também a gente conte disso para as outras pessoas também terem uma vida feliz assim. Então a gente tem que contar para os nossos amiguinhos, a gente tem que convidar os nossos amiguinhos para ir para a gente com a igreja quando puder, para ir conosco para a igreja quando isso já puder de novo. A gente precisa contar do Papai do Céu para as pessoas. Então eu sei, por exemplo, que o Davi e a Lala têm decorado vários versículos. Quando vocês reencontrarem seus amigos, vocês precisam contar para eles os versículos que vocês aprenderam. E eu sei também que a Helena, o Fabinho têm feito os desenhos, têm assistido às aulas. Vocês também precisam contar o que vocês estão aprendendo para os seus amigos. Viu, Helena? Viu, Fabinho? Vocês são bem pequenos ainda. Mas quando Deus deixar, quando tudo ficar melhor, vocês vão reencontrar os seus amigos. E aí vocês precisam contar do Papai do Céu e convidá-los para vir à igreja. Tá bom? Então essa é a nossa mensagem de hoje. Na próxima aula a gente vai contar com mais detalhes a vida de Cristo. Mas hoje a gente teve um resumão e vocês já sabem o que é a Páscoa. Então o que é a Páscoa? A Páscoa é a comemoração da ressurreição de Jesus. É a comemoração da nossa libertação do pecado. Certo? Então é isso. Ah, não significa que a gente não erra mais, mas significa que a gente pode pedir perdão para Deus sempre que a gente errar. A gente pede desculpa para quem a gente desagradou, papai e a mamãe, por exemplo, e a gente pede perdão para Deus. E aí, para o Papai do Céu. E ele perdoa a gente. E é isso, é sobre isso a Páscoa. Tá bom, crianças? Então até o próximo domingo, se Deus quiser. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.